Porque a impressão que eu tenho, e pela minha trajetória, meu contato com as artes e meus estudos em relação a isso, é de que, na verdade, o elemento erótico, que seria o eros nas artes, ele seria, na verdade, uma presença de um determinado conjunto de qualidades que elas se expressam melhor ou pior conforme a representação daquilo que é humano e conforme a dignidade daquilo que é humano. Porque dentro do escopo das artes, até uma perspectiva barroca, que eu diria que é o ápice desse projeto da representação do homem, justamente porque é ali em que se dá o auge do projeto da arte holandesa, do chiaroscuro, etc. Você tem, naquele período, um conjunto de representações do sensual na arte, que ele é um conjunto que ele é um evocativo de qualidades. E essa evocação dessas qualidades, ela diz em respeito normalmente ao quê? A evocação da qualidade da primavera, da qualidade do verão, da qualidade do nascimento, da natividade, da fertilidade, da prosperidade, do futuro. Você tem um conjunto de notas que são evocadas por essas obras e pelo que é representado de sensual nelas, que em nada se assemelha ao que vai se tornando efetivamente o que a gente conhece como erótico dentro dessa perspectiva mais pornográfica. E isso eu acho que tem muito a ver justamente com essa queda de dignidade do homem e a maquinização do homem. Porque à medida com que o processo de deformação da história da arte vai acontecendo, por exemplo, o surgimento dos movimentos, de toda aquela revolução ali naquele período de Courbet, de Monet, de Renoir, que você começa a ter aquela situação da arte em que ela começa a querer se distanciar dos ideais estéticos preservados até o barroco, e em certa medida no neoclassicismo, mas já com algumas dificuldades de manutenção desse ideal humano, você começa a ver esse distanciamento e esse processo e essa aproximação da fotografia, né? Cada vez mais você começa a ver essa aproximação dos ideais do realismo e da fotografia e da maquinização do homem, que vão transformando essa figura humana, na perspectiva pictórica, em uma coisa muito mais voltada para esse enfoque de querer transformar as coisas em realistas, a perda de estilo, em você ter expressões das qualidades cada vez mais mitigadas, né? Então, se você pegar, por exemplo, reino da quantidade. O reino da quantidade na pintura. O reino da quantidade da pintura. Então, se você pegar, por exemplo, as pinturas do Bouguereau, né? Do Bouguereau, em que lá você vai ver várias expressões do erótico. Você vai ver a Vênus dele, você vai ver a aurora dele, você vai ver a noite. Ele vai tratar de vários temas mitológicos. Mas você começa a perceber ali que já existe uma mudança. Por quê? Porque o Eros ele já começa a ser associado em outras qualidades, ele já começa a aparecer em outros espectros qualitativos, ele começa a ser associado mais com a noite, ele começa a ser associado com outros momentos, né? Com outras instâncias qualitativas. Exatamente, com o espectro lunar. Exatamente, você começa a lidar com o aspecto lunar do erótico. E esse aspecto lunar do erótico, por mais que na obra do Bouguereau ele não seja nocivo per se, ele já começa precedentes. Porque aí você começa a ter um aspecto muito diferente da abordagem do erótico dentro da arte, depois disso, né? Você começa a lidar justamente com essa dimensão do eros voltado para o vício, né? Já começa a ter uma perda da dignidade dentro desse processo, da dignidade associada aos processos de erotização que são mais íntimos da natureza, né? Porque o Eros ele tá muito ligado com esse vigor da natureza, né? Com aquelas pinturas gloriosas que tem aquela expressão do natura naturans, né? De você ver exatamente a fertilidade em movimento, de você ver os propósitos divinos em movimento. É o caso da própria Vênus de Botticelli, né? Você tem ali aquele nascimento de Vênus e meio que a pintura acaba sendo uma síntese entre os 4 elementos, né? Então você vê um pouco assim de todo o conjunto da natureza expresso naquela pintura. Essa é uma coisa que já não acontece mais através do tempo. Você começa a ter o elemento erótico cada vez mais associado justamente com esses elementos lunares e meio que um lento, mas gradual processo de vulgarização, porque o corpo ele vai se tornando e o homem ele vai se tornando cada vez menos homem, né? Esse que é o ponto, né? O homem ele vai se tornando uma coisa que não é mais antropomorfizada, né?
Então você já não Sim. tem uma leitura da dignidade humana naquelas partes. Então você está vendo aquelas partes, você está vendo a máquina, mas você já não vê mais as qualidades em torno dela. Você só está vendo efetivamente uma beleza realista, né? Você vai vendo esse projeto avançando e o corpo ele vai se tornando um elemento sedutor muito menos pelo que ele consegue de transcendental, pelo que ele consegue evocar de transcendental, mas pelo que é imanente dele. Então vai se tornando um projeto cada vez mais imanentizante da beleza, né? E isso vai se tornando cada vez mais pornográfico, né? Porque é esse mesmo processo que a gente vê na própria arte de anime e mangá, por exemplo. Se você comparar, por exemplo, a arte dessas personagens dos anos 70 até os anos 90, você vê que existe ali um padrão de qualidade onde a preservação da sombra, da luz, das cores, e você tem todo um conjunto de características que conseguem evocar essa beleza, mas aquela beleza ela se torna, dentro da obra em questão, algo muito mais evocativo de uma beleza muito mais eterna, né? De características muito mais eternas, de características muito mais transcendentes. Então você vê, por exemplo, elementos narrativos. Tem nudez, sim, porque tem um dos seios à mostra, né? Então, teoricamente, não seria seguro. Mas você vê que personagens, por exemplo, como essa do Omega Misama, personagens de obras do Hideaki Anno, todo esse conjunto de personagens que não são flanderizadas, né? Que tem essas características mais preservadas daquilo que a gente entende como sendo humano, daquilo que tem profundidade, daquilo que tem beleza num sentido mais transcendente. Fala, Gabriel, se quiser. Você consegue preservar esse elemento do Eros com muito mais segurança e com muito menos elemento de pornografia do que, por exemplo, em casos mais recentes, como aquela Fubuki do One Punch Man. Aquilo ali é o projeto completo. Não sei quem é. Deixa eu ver. Eita! Pode botar aqui. Eu vou botar aqui a Fubuki. Eu vou botar aqui a Fubuki. Peraí. É o projeto completo de quem? De quem? É o projeto da pornografia imanente. Rapaz, eu pensei que tu ia falar uma palavra ainda pior. Sem brincadeira. Você sabe, mas desses entes mais estranhos, vocês sabem qual é que melhor representa o corpo humano nesses termos? Essa questão de forma transcendente do corpo? Aqueles do Ogura Ito. Sim, com certeza. Aquele cara, eu acho que ele é o melhor em fazer isso aí. Em representar essa forma transcendente do corpo. Né? Deixa eu colocar isso aqui. Peraí. O Henrique falou da Fubuki, eu confundi com a irmã dela lá, que é mais velha, mas é menor. Que é aquela outra baixinha. Coloca na tela isso aí, Matheus. E é uma personagem que... Essa personagem aqui, né? A Fubuki, ela tem um aspecto mais adulto. A irmã dela é mais sensual. A irmã dela também é sensualizada. E eu não acho bom, né? Porque a irmã dela parece uma criança. Então... Não, essa personagem, essa Fubuki, pra mim ela é o auge do projeto da boneca inflável, assim. Porque pra mim ela não tem característica humana permanente quase nenhuma, assim. Ela não tem um corpo ou uma representação fisionômica minimamente transcendental, né? Ela não tem... todas as características dela são o mais flat possíveis, né? São mais flanderizadas possíveis. Ela é a definição de uma personagem construída com um único propósito, ser gostosa. Ela não é humana, ela é simplesmente gostosa, ela é carnal apenas. Eu não gostei dessa personagem aí, não. É um negócio muito estranho. É um negócio muito estranho. Não gostei, não. Mas ela é uma personagem, ela é uma personagem extremamente icônica, né? Eu trago ela justamente porque ela é meio que a síntese do gosto para a mulher do Zuma, né? O Zuma gosta disso aí. Ela deve ser a personagem mais popular da atualidade desses termos. Não sabia não. Ela é muito popular. Muito popular. Eu também não sabia não.